Quem ama o Senhor diz amém, mas diz amém bem alto. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler uma famosíssima passagem bíblica, que certamente você já escutou falar, mas eu te sugiro. Quem aqui já me viu pregar em algum lugar, já viu algum vídeo meu na internet? Alguém já viu? Algumas pessoas? Então você sabe que você tem que pegar papel e caneta, porque Deus vai falar com você hoje, e se você não anotar, amanhã você não vai lembrar de quase nada. A neurociência diz que quando você não anota, você só retém 13% de uma informação recebida. Amanhã você vai encontrar com a pessoa e fala assim: e aí, como é que foi lá o culto ontem? Gente, foi uma bênção, estou toda arrepiada. E o que o pastor falou? Não lembro, mas foi forte. Então eu te aconselho fortemente você anotar. A Bíblia diz assim, em Gênesis 25, a partir do 21. E Isaac orou incansavelmente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Seus filhos lutavam dentro dela, e então ela disse: se é assim, por que estou assim? E foi-se perguntar ao Senhor. Naquela época, não dava para ir fazer um eletro, qual é o nome daquilo que a gente faz? Fala só uma pessoa que é melhor. Ultrassom. Todo mundo falou junto. Como meu hebraico está muito fluente, eu não estou entendendo português assim no plural, tem que ser devagar. Ultrassom não tinha, vou ali no médico ali ver o que está acontecendo, gente, estou com uma contração diferente. Naquela época, como deveria ser até hoje, primeiro consultava-se ao Senhor. Você estava sentindo algo diferente? Você não ia no médico, você primeiro perguntava a Deus. Depois você corria atrás de outras coisas. Está faltando algum recurso? Primeiro você ia no Deus provedor, depois você ia no gerente do banco. As emoções estão fora do lugar, primeiro você conversava com o criador das suas emoções, depois com o psicólogo. Mas nós estamos numa geração que esqueceu de consultar ao Senhor primeiro. Primeiro, consulte ao Senhor. E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, versículo 23, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O maior servirá? Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, tinha gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, de veste cabeluda, por isso o chamaram de Esaú, que significa ruivo cabeludo. E depois saiu seu irmão, agarrado no calcanhar de Esaú, por isso se chamou Jacó, que significa suplantador, ou aquele que a pega pelo calcanhar. E Isaac era da idade de 60 anos quando o gerou. Cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era um homem simples que habitava em tendas. E amava Isaac a Esaú. Isaac, o pai, amava quem? Esaú. Porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo quando estava extremamente cansado. Na outra versão diz, quando estava desfalecido. E disse Jacó, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, que eu possa comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom, que significa vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eu estou a ponto de morrer, do que me serve essa primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó.
Jacó deu pão a Esaú, o guisado das lentilhas, ele comeu, bebeu e levantou-se e se foi. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu não costumo ler textos longos, mas esse eu precisei ler porque eu quero te contar a história com calma. Nós estamos falando aqui de Isaac, um dos 3 patriarcas de Israel, e a sua esposa Rebeca tinha dificuldade em engravidar, então eles contaram com um sobrenatural aqui. Quem precisa de um sobrenatural de Deus? Agora, você vê, a gravidez de Rebeca foi de uma forma sobrenatural, sim ou não? Porque ela não podia ter filhos, sim ou não? Mas teve problemas depois? Teve. Não é porque você experimentou o sobrenatural hoje que você não vai ter problema amanhã. Tem gente que vem para a igreja porque ficou todo arrepiado no domingo, acha que segunda-feira vai ser 1000 maravilhas. E você vai voltar para o mesmo trabalho para lidar com as mesmas pessoas difíceis. Os seus problemas, sejam no banco, sejam com pessoas, ou seja com situações, vão estar lá te esperando. Não é porque aconteceu um milagre hoje que amanhã também estará resolvido. Todos os dias nós dependemos de uma intervenção divina. E mesmo que a gravidez de Rebeca fosse sobrenatural, fosse fruto de um milagre, ali começou um problema, porque nasceram 2 meninos que tinham destinos diferentes. É engraçado como nós temos a capacidade de, mesmo tendo crescido no mesmo lugar, mesmo tendo sido criado pelos mesmos pais, sermos tão diferentes. Um homem bêbado, que batia na esposa porque chegava em casa completamente fora de si por causa da bebida, teve 2 filhos. E uma vez os 2 filhos foram entrevistados. E o repórter perguntou para o primeiro: por que você bebe tanto? Ele falou assim: porque o meu pai bebia muito. E ele perguntou para o segundo filho: por que você não bebe nada? Nunca botou uma gota de álcool na boca? Ele falou: porque o meu pai bebia muito. A mesma resposta para 2 filhos com destinos diferentes. Ou seja, a verdade é que os ambientes só nos modelam se nós permitirmos que isso aconteça. Porque ambos filhos de pai bêbado, um bebeu por causa do pai e o outro falou: jamais vou beber por causa do meu pai. E dali saem 2 nações, 2 reinos. E a Bíblia diz que o maior serviria ao menor. E aqui começa uma confusão muito grande, porque o pai amava o mais velho, o primogênito, Esaú. Quem era o primogênito? Esaú, pelo menos nesses primeiros versículos, porque vai acabar sendo Jacó daqui a pouco. E a mãe amava Jacó. E você sabe que emocionalmente não é fácil lidar com esse negócio de filho preferido. Não é fácil você ver quando o seu pai prefere mais um do que o outro. Você pode ver que nas gerações futuras, quando entra a geração de José, os irmãos de José não conseguem lidar com o fato do pai preferir José. Se já é difícil você no trabalho sentir que o chefe prefere o outro, imagina em casa, com uma pessoa que tem uma hierarquia emocional tão grande como o pai e mãe, você perceber que tem algum tipo de problema ali, de seleção. E eles tiveram que crescer com isso, cada um se apegou a um pai, o outro se apegou à mãe. Mas o que eu quero que você perceba é que os nomes deles foram dados pelas situações em que nasceram. Isso era muito comum em Israel. Um porque era ruivo e cabeludo, chamou-se Esaú, o outro porque nasceu pegando no calcanhar, chamou-se Jacó, quer dizer suplantador, ou aquele que pega pelo calcanhar. Um dedicou-se ao campo e à caça, outro dedicou-se a ficar nas tendas, tranquilo, cozinhando. Não dá para prever até agora quem vai se dar bem na vida. Da mesma forma que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, você está mexendo com mecânica, seu vizinho começa a mexer com venda de seguro, aí você vê ele chegando com um carro novo, você fala: pronto, vou largar a mecânica e vou vender seguro. Isso aí deve ser muito bom. Ele trocou de carro, você não sabe se ele comprou em 86 vezes, se pegou dinheiro com a sogra para dar entrada, você não sabe de nada. Você viu ele chegando com um carrinho novo, você fala: vou largar esse negócio, estou aqui trabalhando de mecânico, o cara está de seguro, já está bem melhor do que eu. A gente sempre acha que
quem está do nosso lado está melhor do que a gente, sem a gente ter a mínima ideia da verdade. São os achismos do ser humano. A gente acha que o outro está se dando bem ou que o outro vai crescer mais do que a gente, mas a gente não tem os graus comparativos para saber se é verdade. Aliás, você não deve se comparar com quem não tem o mesmo ponto de partida que você. É ignorância isso. Você só vai perder tempo e se ferir. E Jacó e Esaú não dava para entender ainda o que ia acontecer com cada um. Mas chega um momento da vida que chega a hora das decisões. É sobre isso que eu quero falar contigo. Chega uma hora na vida, não importa se você tem 15 anos de idade hoje ou se você já tem 40. Chega momentos na vida, de tempo em tempo, é cíclico, que você toma decisões que mudam tudo. Essas decisões você pode tomar pela forma que teu pai te criou, pela forma que tua mãe te educou ou te maltratou. Essas decisões você pode tomar pelo estado que você está no momento ou pelo estado da sua situação em geral. Eu não sei qual é a desculpa que você dá para tomar decisões, mas cada decisão que você toma altera drasticamente os teus próximos anos. E a história aqui vai começar dizendo que eles cresceram, um cuidou de campo e caça, o outro era homem simples e habitava em tendas, ficava lá cozinhando. E Jacó estava fazendo o que ele fazia todo dia, estava ali na tenda cozinhando um guisado, e o irmão Esaú estava fazendo o que fazia todo dia. Presta atenção, é no meio da tua rotina que o destino muda. Esaú estava caçando como fazia todo dia, e Jacó estava dentro das tendas, homem simples, ali cozinhando como fazia todo dia. Eles estavam vivendo um dia comum, um dia de rotina. Mas nesse dia, Esaú chegou exausto. Nesse dia, Esaú chegou muito cansado. Nesse dia ele chegou doido para chutar o balde. Quem está entendendo? Você já teve o dia de querer chutar o balde? Só eu, né? Graças a Deus. Senhor, leva teu povo, está preparado, Deus. Povo bom, nunca nem pensou nessas coisas. Já pensou em chutar o balde? Meu Deus, quantas vezes. Quantas vezes na minha vida eu falei que Deus não existia, pastor Edson? Ah, Deus, estou passando isso, até parece que Deus existe. Existem coisas que você só vai entender daqui a um tempo. A maioria das coisas difíceis que você vai passar ainda ou já passou, você não consegue entender na hora o porquê. Com o tempo, tudo faz sentido. O que você está passando, por mais difícil que seja, ainda vai fazer sentido. Calma. Ainda vai fazer todo sentido. Você só precisa esperar, confiar e não desistir. E aí Esaú chega cansado, exausto, naquele dia de chutar o balde e fala, eu quero comer. Enquanto um estava exausto, o outro estava com estratégia. No dia da decisão, no dia que Deus coloca o momento de você decidir sua vida, vence quem não está cansado e quem está com uma estratégia. Primeiro conselho que eu quero te dar para quem vai anotar: nunca tome decisões quando você está exausto. Tem gente que cansado, exausto daquela situação no casamento, falou, eu vou sair de casa. Ou então, sai daqui. Realmente o marido saiu e nunca mais voltou. 3 dias depois, ele estava brincando. O marido, não, agora já fui. Você tem que lembrar que as emoções são passageiras, mas as decisões podem ser permanentes. Você na raivinha da emoção ali, num momentinho, é só 3 minutos de raiva, fala coisas que geram decisões para sempre. E foi exatamente o que aconteceu nisso aqui. Você que tem 18 anos, você que tem 50, 60 anos, não importa. Momentos de decisões surgem a todo momento. E quem está cansado perde. Quem está exausto perde. Quem está doido para chutar o balde vai perder. Porque no momento de decisão, você não tem estrutura emocional, você não tem sabedoria, você está exausto, você não consegue nem sequer ter fé suficiente para se conectar com Deus. E aí você troca o que é eterno pelo que é passageiro. Cansado você faz isso. Vou repetir. Cansado, cansada, você troca o que é eterno pelo passageiro. Então Jacó tinha uma estratégia,
ele estava todo dia cozinhando, esperando o momento certo. Porque o estrategista espera o momento certo. E Esaú chega um dia e fala: estou muito cansado, estou exausto e eu preciso comer. Jacó falou: simples, eu preparo uma comida para você e você me vende sua primogenitura. E Esaú fala algo assustador, ele fala: de que me serve essa primogenitura? E a Bíblia diz que assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Sabe aquela história que a gente conta de que o que Deus dá ninguém toma? Quem já escutou isso? O que Deus dá ninguém toma. Com essa palavra a gente vê que não é bem assim. Porque Deus deu a primogenitura para quem? Está na Bíblia. Quem Deus deixou nascer primeiro? Esaú. Jacó foi lá e tomou. Porque você vai perder tudo aquilo que desprezar. Está desprezando o seu carrinho? Imagine sua vida sem ele. Está desprezando seu marido? Fala assim: pastor, mas você não sabe. Quando eu casei ele era um galã, agora ele está um galão. É forte, igreja. Tem que aguentar, né? Corta carboidrato à noite. É o que minha esposa me diz quando o terno não fecha. Ela: corta carboidrato. Esses dias eu estava lá cortando as batatas, cortando carboidrato. Essa foi sem graça, só 3 pessoas entenderam. Essa foi para a escolinha infantil, vai passar lá para eles essa piada. E no momento de decisão, quem está cansado perde. Quem está exausto perde. Mas quem está com uma estratégia, pega a melhor oportunidade. Você viu que no meio da pandemia teve gente que quebrou e teve gente que cresceu 10 vezes mais? Você percebeu isso? Você percebeu? Foi muito nítido, né, no nosso país o que aconteceu. Teve gente que simplesmente desapareceu. Teve gente que cresceu 10 vezes mais financeiramente. Quem trabalhava com internet cresceu na internet 10 vezes mais e por aí vai. Porque existiam pessoas que já estavam cansadas. A pandemia só deu a pancada final, mas outros estavam com uma estratégia na mão. A pandemia potencializou a estratégia. Não é a situação difícil que te derruba, é o modo como você está, é a forma que você está, é o estado em que você está quando a situação difícil chega, que determina se você vai vencer ou perder. É por isso que todos os dias você tem que cuidar do teu coração, cuidar da tua vida emocional, cuidar da tua vida espiritual, do teu contato com Deus, porque você nunca sabe quando o dia mal chega, você nunca sabe quando o dia da oportunidade chega, você não consegue prever, nós não temos bola de cristal, então nós temos que estar sempre vigilantes, orando e vigiando, preparados, sermos mais estrategistas do que cansadinhos. Porque o dia que Deus abre a porta, ou você está preparado ou você está cansado. E Esaú, porque estava cansado, trocou algo que é eterno, a primogenitura, pelo passageiro, um prato de comida, que no outro dia já não existia mais. Mas o pior, a Bíblia diz que ele desprezou a primogenitura. E biblicamente, toda vez que aparece a palavra desprezo, vem uma perda no mesmo versículo. A Bíblia diz que Mical desprezou Davi quando ele vinha dançando por Jerusalém. Mical era a esposa de Davi na época, filha de Saul. E o próximo versículo diz: e nunca mais Davi se relacionou com Mical e ela não teve filhos. Golias desprezou Davi quando viu por causa da sua estatura, da sua formosura, porque era um garoto. E a Bíblia diz que Golias perdeu para Davi. Esaú desprezou a primogenitura e perdeu para Jacó. Tudo que você tem, você precisa valorizar, até o que é pequenininho, porque a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Quem despreza pequeno começo, não vive coisas grandes, porque quem não é fiel no pouco, Deus é quem não coloca sobre o muito. Então chegou o momento de nós decidirmos aqui, eu e você, com a presença do Espírito Santo nesse lugar, que tipo de vida a gente quer levar. Porque alimento a gente tem, sai do altar todo dia.
Porque acompanhamento espiritual a gente tem. Não dá para dar desculpa de dizer que a gente não entende a verdade, porque está sendo pregada todo dia aqui. Então por que nossa vida não está andando na terra e gerando frutos nos céus? Porque ainda qualquer coisa consegue parar a gente? Porque nossos relacionamentos sempre são um inferno? Porque a vida financeira nunca sai do caos? Porque sua vida sentimental não se resolve? Porque suas amizades parecem sempre fictícias? O que está acontecendo? Quando você está cansado, você toma decisões que geram a situação que você está hoje. Mas quando você descansa para montar estratégias, e essa é a especialidade do Espírito Santo, descansar no Senhor é isso, é você descansar, esperar nele e ele te dá o próximo passo. Pronto, está resolvido. Está resolvido. Aí as coisas começam a ter sentido. Aí uma oportunidade aparece, você está animado, animada para tomar uma decisão. Aí você parece que tem mais clareza no próximo passo, você sabe o que fazer. E a história, você conhece? Jacó ficou mal falado como se fosse enganador. Quem já escutou falar que Jacó foi um enganador? E a palavra que diz isso na Bíblia, que Jacó foi conhecido como enganador, é Esaú falando dele. Ou seja, o que se sentiu enganado falando que o irmão era enganador. Mas a verdade é que Jacó comprou licitamente, por dentro, emitiu a DARF, pagou direitinho, tudo certo. Comprou barato, mas comprou. Comprou na fraqueza do outro, mas assim são os negócios. Para quem faz negócio, sabe como é. Quem perde é quem despreza e não quem aproveitou a oportunidade. Vou repetir. Quem perde é quem despreza e não quem aproveitou a oportunidade. Então eu vim aqui para te avisar que Deus quer que você comece a cuidar do que Ele já te entregou. O relacionamento que Ele já te entregou é para você cuidar. A empresa que Ele já te entregou, na situação que está, é para você cuidar. O ministério que Ele te entregou, estando evoluindo ou está no meio parado, é para você cuidar. Não despreze o que Ele já colocou na sua mão, porque tudo que você desprezar, alguém vai vir, algum Jacó vai vir para roubar. Eu tomei uma decisão na minha vida. E foi assim que as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Deus me entregava 5 alunos, eu não desprezava. Eu cansei de dar aula para 5 alunos, cansei de pregar para 15 pessoas. Hoje eu posso pregar para multidões, mas eu sei exatamente de onde eu saí. Eu sei exatamente porque eu fui fiel no pouco e eu pregava para 15 pessoas como se fossem para 10 mil. Então hoje não me surpreende que Deus cumpra a sua palavra e me coloque para pregar para multidões. Porque nada mais é, não pela minha capacidade, mas pelo cumprimento da palavra dele. Se você se encaixar na palavra dele, vai se cumprir, você não precisa nem ficar surpreso, vai acontecer. Ponto final. Agora, a surpresa dessa passagem, a surpresa dessa mensagem, é que tinha 2 nações ali, 2 pessoas completamente diferentes. Um foi para caça, o outro foi ser mais tranquilo. Já viu pessoas que foram criadas na mesma casa, mas são completamente diferentes? Eu tenho 4 filhos. Os 4 são completamente diferentes um do outro. A pequenininha veio terrível, gente. Está mandando em todo mundo. Está batendo no cachorro. A gente não sabe mais o que fazer, não sabe? Está dando ordem em mim, eu chego em casa. Está terrível. A mais velha já é doce. O meu número 2, o José, é de beijar. O número 3, o Joaquim, nem chega perto. Cada um tem um jeito diferente, do mesmo pai, da mesma mãe, criado debaixo do mesmo teto, com o mesmo, servindo ao mesmo Deus, diferentes. Destinos diferentes. Chega um momento da vida que você entende que Deus colocou um destino dentro de você, como colocou dentro de Jacó, colocou dentro de Esaú, e o que Deus prometeu vai se cumprir. Deus não prometeu que o primogênito iria servir o outro, mas que o maior serviria o menor. Quem entendeu disso e tentou dar um jeito foi Rebeca. Tem pessoas que estão do nosso lado e tentam confundir o que Deus falou para a gente. A pessoa está do nosso lado e entendeu errado. Então, 3 coisas que eu quero que você aprenda na mensagem de hoje. Primeiro, escute Deus em primeiro lugar.
Cuidado com quem só está dando opiniãozinha do seu lado. Com quem está falando, eu acho que você tinha que fazer alguma coisa. Se acha, é para você não fazer. Porque eu só faço o que eu tenho certeza. Você vai fazer o que o outro acha? Ah, não. Não dá, não. Desculpa, mas minha vida é uma só. A gente só vive uma vez aqui na Terra. Eu nasci para fazer uma história com Deus aqui. E eu não vou deixar o achismo dos outros determinar o meu futuro. Eu me movo pelo que Deus manda eu fazer e não pelo que os outros acham. Senão, eu nem poderia estar aqui pelo que os outros acham. Pelo que os outros acham, eu não poderia ter escrito o meu primeiro livro, porque a primeira pessoa que eu mostrei o meu primeiro livro falou que não ia dar certo, que era horrível. Estou falando de um líder grande. Falei, tá maluco? Isso aqui não vai dar certo. E hoje a gente está chegando a 1 milhão de livros vendidos no Brasil. Então, o que os outros acham, talvez não se cumpra, mas o que Deus falou, já está feito. A segunda coisa é que você não pode estar cansado. Quando você vem na casa de Deus, você sabia que você está descansando? Aliás, é melhor do que spa. Vir à casa de Deus é melhor do que spa. Porque aqui você descansa corpo, alma e espírito. Você está sentado aí, seu corpo está relaxando, a sua alma está recebendo remédio e seu espírito está sendo aquietado. Numa mensagem de 30 minutos, 40 minutos, corpo, alma e espírito estão descansando. Você sai daqui, depois de um momento de louvor, de adoração como esse, depois de uma palavra muito mais renovada do que no spa mais moderno do Brasil. Se você não provocar momentos de verdadeiro descanso, você no dia mal ou no dia da decisão não vai estar preparado para decidir corretamente. E você pode trocar futuro por prato de lentilha. Mas saiba que se você insistir nos seus cansaços, seja emocionais, espirituais ou físicos, vai ter sempre um Jacozinho preparando comida estratégica, esperando o seu cansaço para fazer um negócio melhor em cima de você. E não vem botar culpa em Deus ou no diabo, não, porque Jacó fez o que fez e Deus não se meteu. Não é porque você se sentiu enganado que Deus acha que foi um engano. Vou repetir. Não é porque você se sentiu enganado que Deus acha que foi um engano. Para Deus foi um negócio, você estava cansado porque quis, vendeu porque quis. Ele tinha para comprar, você tinha para vender. Pronto. Deu negócio, acabou. E às vezes você fica chorando com Deus, me tomaram. Não tomaram, você perdeu, você entregou de alguma forma. Ninguém toma teu emprego. Você entrega quando vai chegando atrasado, quando não vai fazendo as coisas direito. Ninguém toma o teu relacionamento. Você vai entregando quando não está cuidando daquilo que Deus confiou na tua mão. Não é assim, não. Se você olhar por esse ponto de vista, realmente ninguém pode tocar. Você entrega quando despreza. E a terceira coisa que eu quero te ensinar é não despreze o que Deus já te entregou. Deus nunca vai te dar o próximo passo se você não valorizar esse passo que está agora. Deus não vai te colocar no próximo nível se você não for fiel a Ele no nível que está agora. Eu tenho provado a fidelidade de Deus em níveis. Deus me coloca num nível, meu coração não se impressiona, eu continuo fiel ao que Ele me manda, eu continuo gastando meu tempo diante de Deus. E aí Ele me passa para outro nível. Outro nível bem maior, mas meu coração não se impressiona, eu continuo fazendo só o que Deus manda, eu continuo investindo meu tempo diante de Deus. Aí Ele me passa para outro nível, são outras amizades, é outro tipo de relacionamento, é outra vida financeira, é outro tipo de exposição, mas eu continuo guardando o meu coração. Você continua fazendo a mesma coisa que Deus encontrou em você quando te levantou. O problema é que quando Deus começa a te levantar, você começa a abandonar aquilo que te trouxe até aqui. Às vezes a pessoa abandona a vida de oração sem saber que esse foi o motivo pelo qual Deus te levantou. Você fala, agora já estou aqui, não preciso mais orar. Ué, e por acaso alguma posição é para sempre? Deixa eu te dar um conselho, quando você não tiver nada, planta com as duas mãos. A Bíblia diz, semeia de manhã e não repouse as tuas mãos à tarde, você não sabe qual das sementes vai frutificar. Planta com as duas mãos, mas quando você começar a colher, colhe com uma e continua plantando com outra. Porque o que você está colhendo é fruto dos últimos anos, mas o que você vai colher daqui a 5 anos é fruto do que você semear hoje.
Isso vale em todas as áreas da vida, emocional, sentimental, financeira, espiritual, familiar, nas amizades, relacionamentos, em tudo. Então, se você escutar Deus em primeiro lugar, não tomar decisões cansado e não desprezar o que Deus te deu, o próximo nível está logo ali. Você já sai daqui diferente. Porque a maioria das pessoas que eu vi, que eu percebi, que estavam com o destino traçado, estava tudo certo para se dar bem, e do nada se deu mal, é porque ou não escutaram Deus primeiro, preferiram escutar a opinião dos outros, ou porque tomaram decisões cansados, confusos, ou porque desprezaram o que Deus já tinha entregue. Mas se você for fiel ao que a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra diz, aí a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Aí, aquilo que parecia impossível vai começar a acontecer. Aí as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, coisas que o teu coração não consegue nem sonhar, Deus começa a entregar na sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, não importa a sua idade. Tem gente aqui que muito jovenzinho, com 15, 16, 17 anos, vai receber promessas muito grandes. E tem gente que acha, não, minha idade já passou, porque eu já estou com 50, eu já estou com 60. Só está começando, diz o Senhor. Não tem idade para Deus fazer o que Ele quer fazer. Não existe idade ideal para Deus fazer o que precisa ser feito. Não importa a sua situação atual, o seu extrato bancário, não importa o seu passado, Deus não consulta seu passado para escrever seu futuro. Não importa o seu nível teológico. O que importa mesmo é como você vai decidir levar sua vida a partir de hoje. Se primeiro você vai escutar Deus, se você vai descansar na presença do Senhor para não tomar decisões cansado, e terceiro, se você vai começar a valorizar aquilo que Ele te entregou. Não despreze o que Deus já confiou na sua mão. Valorize seus filhos, sua família, seu ministério, seu conhecimento. Ah, mas é que eu tenho pouco conhecimento. Você está ensinando para alguém? Você valoriza quando passa para frente. Você, Tiago, mas eu não sei muita coisa. Sabe ler e escrever? Quem sabe ler e escrever aqui? Então você já pode ser professor de um analfabeto. Olha como é que você sabe. Um pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então você precisa começar a valorizar o que Deus te deu, porque às vezes até o grande negócio que você está procurando não vai estar na mão de um empresário que vai te oferecer, vai estar no pouco que você já tem na mão. Vai estar nesse pouco que já está aí. A palavra de Deus é tremenda, porque depois de tudo isso que aconteceu, Jacó tem que fugir. Jacó tem que fugir porque Esaú se sente tão enganado que parte para cima para matar Jacó. E Jacó foge apenas com um bastão na mão. No caminho da fuga, ele dorme num lugar chamado Betel. Deus encontra com ele lá. Ele tem uma visão de anjos subindo e descendo. Um anjo se apresenta para ele, ele luta com o anjo. O homem que fugiu com o irmão, do irmão, teve coragem de lutar com o anjo. Eu vou falar uma coisa para você. Teve um dia que eu estava na minha casa, um tempo atrás, orando. Sabe quando você tem umas impressões espirituais, parece que você vai ver alguma coisa? Eu parei de orar com medo. Falei, não, vou orar não. Falei, parece um anjo mesmo de verdade, que eu vou desmaiar. Tem gente que vê anjo em tudo quanto é lugar, eu fico assustado com isso. Porque eu tenho medo, falei, meu Deus, aparece um anjo mesmo, eu acho que eu caio duro no chão. Então a gente conversa comigo, eu estava conversando ontem com o Miguel. Eu falei, que Miguel? O anjo Miguel se apresentou, varão de branco. Eu falei, meu Deus, se Miguel aparece, eu desmaio. O cara conversa, normal. Joga bola. Ou seja, Jacó teve medo de homem, mas não teve medo de lutar com anjo. Não é possível. E detalhe, ele luta com anjo e vence. E quando ele vence, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Existem coisas que só vão fazer sentido tempos depois. Existem medos que você passou, expulsões que você passou,
que só faz sentido quando você chega no destino final. Ah, por isso Deus me expulsou de lá. E Jacó tem uma experiência com Deus e muda toda a sua trajetória, porque o fim de você escutar Deus, não tomar decisões cansados e valorizar o que Deus te deu é ter uma grande experiência com Ele. E depois dessa grande experiência com Ele, você entra num outro nível. Jacó começou a prosperar. Jacó pagou o que plantou, porque ele enganou Esaú e foi enganado por Labão. Então, pode ser homem de Deus, o Espírito Santo pode estar operando nele. Plantou, colheu, não tem isso. Você se converter e ter uma vida com Deus não vai cortar a semeadura do que já foi plantado. Teve várias coisas que eu passei na minha vida que eu não tive coragem de orar para Deus e falar: Deus, afasta de mim esse cálice, porque eu sabia que não foi Deus que me botou esse cálice. Era só fruto de uma semeadura. Então eu orava assim: Deus, que eu sinta menos dor, que eu passe por isso mais rápido, mas eu sei que eu vou ter que passar. E era muito sofrido. Anos depois, Jacó se torna um homem multimilionário, famoso. E ele descobre que Esaú, aquele irmão que estava vindo, que procurava matá-lo, estava vindo na direção dele. Ele enfileira toda a sua família, pega presentes, camelos, bota quem ele mais amava por último. Vai que esse cara vem me matar depois de tantos anos, a minha família dá tempo de fugir. E uma coisa interessante é que, quando você lê a passagem da reconciliação de Jacó e Esaú, a Bíblia diz que, e José, o menino José que se tornaria o José do Egito, estava nessa cena. A Bíblia diz que José estava com Jacó. Quando Esaú chegou, ninguém sabia o que ia acontecer, não sabe se iam puxar a espada, se ia ter briga, mas a Bíblia diz que um se lançou no pescoço do outro e começaram a chorar. Começaram a pedir perdão. Às vezes a gente demora tanto a pedir perdão, fica 20 anos sem viver o que a gente poderia estar vivendo, porque não consegue pedir perdão. E eles começam a se reconciliar, e ali começa a fazer sentido tudo que estava acontecendo, tantos sofrimentos que eles passaram, tanta perseguição a troco de nada. Existe tanto problema que você não precisava ter passado, mas você mesmo se colocou neles. E eles se reconciliando, e a Bíblia diz que todo mundo presenciou isso, inclusive José, o menininho ali. Eles se reconciliam, e é engraçado porque Esaú fala: o que é isso tudo? Ele falou assim: isso é o que Deus me deu. E Jacó fala: e eu trouxe tudo isso para te ofertar, todo esse dinheiro, tudo, camelo, presente, vestes, tudo. Esaú ri e fala: não precisa, porque eu tenho muito. Afinal de contas, Esaú ficou com a herança de Isaac, que era riquíssimo. Jacó que teve que ir lá fora buscar. E ele fala: não precisa, eu tenho muito. E Jacó: mas eu tenho tudo. Enquanto Esaú tinha muito, a Bíblia diz que Jacó tinha tudo. Quem tem muito sempre quem sempre quer mais, não adianta. Os olhos do ser humano são insaciáveis, diz a Bíblia. Quem tem muito sempre quer mais. Quem tem tudo não precisa de mais nada. Gerações se passam, porque tudo que Deus começou na vida do pastor Edson vai se cumprir nos netos, nos bisnetos, porque Deus não é Deus de pacto com o homem, mas com gerações. Gerações depois, José se torna o governador do Egito para que a terra fosse protegida. Deus tinha uma promessa de governo na vida de José. A gente está falando do filho de Jacó, aquele que enganou Esaú no prato de lentilha. A gente está falando dessa geração aqui, tá? Veio uma fome sobre a terra, Deus já previa isso. Tira Jacó, que tinha um espírito de governo, que tinha uma missão, um propósito de ser governante. Tira de um lugar onde não tinha governo, que era Israel, não tinha governante, e leva para onde tinha. Às vezes Deus te tira de um lugar que você queria estar, para te levar para um lugar que você não queria, mas é ali que seu propósito vai ser cumprido. É ali que seu propósito vai fazer sentido. Então tem coisas que você não vai entender agora, mas calma, vai fazer sentido, diz o Senhor. E quando José
já está governando no Egito e só foi governar no Egito porque seus irmãos o traíram, o venderam, o maltrataram, mentiram para o seu pai. Quando ele já está no auge ali da sua glória e toda a comida do mundo está na mão dele, adivinha quem aparece ali para pedir comida sem saber que era ele? Os irmãos. Que Deus sempre prepara uma mesa na presença de quem te fez mal. Sempre. Jacó tira a roupa faraônica. Ele podia mandar matar os irmãos, ele podia fazer tudo, mas ele tira a roupa faraônica e começa a chorar e fala: eu sou José. E eles começam a chorar, aterrorizados, falam assim: agora esse, não acredito, ele vai matar a gente. Fala assim: não fica com medo. Porque não foram vocês que me venderam para o Egito. Não. Deus que me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento da terra. E ele se abraça nos irmãos e começa a chorar. Porque existem coisas que você viu teu pai fazer, que você vai repetir no momento certo. José presenciou Jacó no pescoço de Esaú pedindo perdão para os irmãos. E José, na modelagem, no princípio da modelagem, pede perdão para os irmãos e libera perdão também. Existem coisas que não fazem sentido agora, lá na frente vai fazer. Existem coisas que começaram com a tua avózinha orando por você e vai se cumprir agora, na tua vida, na tua geração. Existem coisas que você está pedindo para você e Deus também vai te dar, mas principalmente vai dar para o seu filho. Deus é um Deus que trabalha por gerações. A prova disso é que tem gente aqui jovenzinho, tem gente aqui que já está com a idade mais avançada. Deus trabalha com gerações. Mas se você escutá-lo em primeiro lugar, não importa o que você está passando hoje, se você escutá-lo em primeiro lugar, não importa o que você está passando hoje, se você não tomar decisões cansado, principalmente espiritualmente cansado, emocionalmente cansado. E terceiro, se você continuar valorizando o que Ele já te entregou, não desprezar os pequenos começos, não desprezar as coisas que Deus está botando na sua frente, colocando na sua frente, prepare-se que o próximo passo é uma experiência com Ele. E quem tem uma experiência com Deus passa para o próximo nível. Aí chegou o momento de viver um nível que você não consegue compreender agora e nem eu consigo te explicar. Eu só sei que está chegando um tempo de experiências com Deus. 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 Quem não acredita vai ver de perto. Quem já acredita vai pular na presença do Senhor, porque está chegando um tempo de experiências com Deus. Está chegando, está chegando. É só você não tomar decisão cansada, é só você escutá-lo em primeiro lugar. Eu sei que você quer escutar muita gente, mas primeiro escuta Deus. Eu sei que às vezes você está insatisfeito com o que tem, mas valoriza o que Ele confiou hoje na tua mão, porque é só um teste para saber se você consegue lidar com o próximo nível. Deus nunca vai te dar o que você não consegue administrar. Deus fez na vida de Jacó. Deus cumpriu na vida de Esaú, porque se tornou um grande povo. Deus fez na vida da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E o mesmo Deus que operou nas suas gerações, naquelas gerações, vai operar na sua geração. O mesmo Deus que operou na vida dos patriarcas vai operar na sua vida hoje. O mesmo Deus que levantou Jesus Cristo dos mortos vai te levantar hoje da situação que você tiver. O mesmo Deus. Sabe qual é o bom de ser crente? Isso aqui é impressionante. Porque eu trabalho muito com o mundo corporativo e você não consegue falar com o CEO de primeira. Mas com Deus, se você se converteu hoje, você fala com a mesma pessoa de quem está 40 anos orando. Deus, você fala com Deus, direto. Você nunca falou com Deus, se converteu hoje, você vai falar direto com a mesma pessoa que quem está 40 anos vindo na igreja orando. Essa é a grande vantagem de servir a Deus. Que não importa teu passado, que não importa a tua vida religiosa, não importa de onde você veio, quem foram os teus pais. Faraó nem perguntou qual era o nome dos pais de José para colocá-lo no trono. Faraó não perguntou que faculdade ele fez para colocá-lo no trono. Faraó não perguntou indicação de quem para estar aqui. Quando Deus coloca a graça na tua vida, você vai para o trono sem indicação, sem currículo, sem ser filho de ninguém, sem ter o histórico. Não tem isso com Deus. Ele faz do jeito dele,
da maneira dele, da forma dele, no tempo dele, com quem ele quiser, na hora que ele quiser, e nós não conseguimos entender a grandeza de Deus. Deus nos trouxe até aqui hoje à noite, para mudar nossa forma de pensar, para partirmos para um tempo de experiências com Ele, e para principalmente aprendermos que precisamos escutá-lo em primeiro lugar, não tomar decisões cansadas, por favor, e valorizar aquilo que Ele já entregou na nossa mão. Quem acredita nisso? Fica de pé, eu quero orar por você. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Você fala, eu tenho pouca unção, eu tenho pouco talento. Tem gente que não tem nenhum talento, tem gente que não tem nenhuma unção. Eu tenho pouco conhecimento, tem gente que não tem. Parte para onde não tem nada se você tem pouco. Vou repetir, parte para onde não tem nada se você tem pouco. Tem gente que não sabe fazer conta matemática, né? Você tem pouco e quer ficar se comparando com o que tem muito. Por que você não vai para onde não tem nada, que a matemática bate? Você fica na vantagem. Hein? Meu Deus, eu não sou valorizado ali naquele trabalho, não estou naquela instituição, não me valorizam. Você está querendo se comparar com quem já tem muito, ao invés de ir para onde não tem nada. E ali sim você se destacar. Deus vai te dar uma experiência por esses dias. Quem quer ter uma experiência profunda com Deus? Deus vai te dar uma experiência nesses dias, que vai abrir portas que estavam fechadas, vai escancarar janelas que não se abriam, que vai te colocar lugares onde você nunca imaginou, que vai te conectar com pessoas que vão abrir grandes situações para você. Nem olhos viram, eu quero repetir porque Deus está me falando muito isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama a Deus, aplauda o Senhor com toda a sua força.